galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Campeonato só o do Rio de Janeiro, que terá aí sua retomada nesse final de semana, com um jogo inclusive pela televisão. Terá um jogo, acho que do Premier, né? Na televisão, um jogo do Botafogo. O restante ainda nada. Mas a notícia que a gente vai comentar agora é sobre a volta do Brasileirão. Porém, eu não vou falar sobre a volta do Brasileirão em si. Eu vou falar sobre o Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense é dos clubes que houve uma reunião dos clubes da Série A e da Série B. Nessa reunião ficou acordado que o Campeonato Brasileiro tem uma data prevista, lógico, pode mudar, mas a data prevista que entrou em consenso é dia 8, dia 9 de agosto. E juntamente com isso volta também a Copa do Brasil, né? Um pouquinho mais para frente. Porém, foi colocado em questão que tem alguns municípios que, se não puder ter jogo por causa da pandemia, é óbvio, o clube vai ter que se virar e arrumar um local para ele jogar. E nesse sentido, o presidente do Atlético Paranaense foi o único que quicou. Inclusive, o presidente do Atlético Paranaense ficou muito surpreso que o Curitiba, que está na Série B, não ficou contra, ficou a favor também do que foi decidido na CBF. São lá vários clubes, tinha que se ter a maioria, tinha que ter pelo menos 80%, e teve mais de 80%, e o Atlético Paranaense foi contra. Então eu vou dar aqui a minha opinião, fazer a minha resenha aqui sobre essa situação do Atlético Paranaense. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Furacão Rubro-Negro do Paraná, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários e entre no nosso WhatsApp, meu amigo torcedor do Furacão. É o 022 9922 54 512. O grupo Resenha com Furacão no nosso WhatsApp tá bombando. Eu vejo os amigos lá trocando ideia, batendo papo. Muitas das notícias que eu falo aqui do Furacão, eu vejo no WhatsApp. Então você, meu amigo torcedor do Furacão, que está entrando agora no nosso canal, inscreva-se e vai lá no nosso WhatsApp, diz o seu nome, o clube que você torce, que eu te coloco no grupo Resenha com Furacão. Beleza? E só para não esquecer, quando chegarmos a 10 mil, será sorteado o squeeze e a caneca. Eu estou providenciando uma camisa também, para ser sorteado pelos amigos que fazem parte do WhatsApp. Beleza? Quando chegar a 10 mil a gente vai fazer esse sorteio, mas tem que estar no WhatsApp. Então vamos lá, galera. Bom, você ter já uma data para o Campeonato Brasileiro, porra, é legal, tá? É óbvio, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense, que vai se ter muita reclamação, porque a gente não sabe como é que vai estar o país em relação à pandemia em agosto. Ninguém sabe. Você, meu amigo torcedor do Furacão ou de qualquer outro que esteja acompanhando. Eu não sei vocês, mas eu não acredito em informação nenhuma que se coloca na televisão. Sabe por que eu não acredito? Porque não tem credibilidade. É minha opinião. A Organização Mundial da Saúde, não tem credibilidade nenhuma, parceiro. Toda hora eles falavam uma coisa, falaram, bateram o pé, depois voltaram atrás, pediram desculpa, ou seja, uma zona. Também não sabe.
Aqui no Brasil, não estou julgando, tá? Eu tenho a minha opinião, mas é que eu não estou julgando. O STF decidiu que o presidente não tinha que se meter em porra nenhuma, só tinha que dar o dinheiro. Foi isso a decisão. Nua e crua. A União entra com o dinheiro e quem decide o que faz são os governadores e prefeitos. O tanto que você viu aí uma porrada de governador e prefeito roubando, né? Isso estava na cara que aconteceu. Isso estava na cara. Diante desse cenário, cada governo falava uma coisa, cada prefeitura falava uma coisa. O secretário municipal de saúde de um município falava uma coisa, o secretário estadual de saúde já falava outra, ou seja, uma zona. Cada um falava uma porra e ninguém se entende. Entendo que o Brasil é um país continental. Pô, mas você deixar muito aberto assim, virar bagunça. Igual tá. Então, eu não confio em números que tá sendo divulgado, porque a credibilidade, vamos dizer, a credibilidade dos nossos políticos é bem lá embaixo, é bem ali, né? A credibilidade dos políticos é bem baixa, bem baixa. Então fica muito complicado você acreditar em alguma coisa. Então, a gente não tem ninguém tem a menor noção de como estará o país em agosto. Não tem a menor ideia. E o que acontece? Como está na mão de prefeituras e governos estaduais, pode ter prefeituras que vai estar travando o jogo na sua cidade. Já tivemos problemas aí no Paraná, né? O Atlético Paranaense não pode treinar, mas outros clubes que não estão no município podem treinar, porque aquele município travou, mas os outros não. Isso é bem complicado em relação ao futebol. A gente não está falando em relação à pandemia, tá? A gente está falando em relação ao futebol e também não estou julgando prefeito, se está certo, se está errado, foda-se. Não estou aqui julgando. Então, o presidente do Atlético Paranaense, se antecipando, ele disse que é contra, porque se o Atlético Paranaense não puder jogar na sua cidade, na sua casa, ele vai ser prejudicado. Porra, lógico que vai. Ele não está falando nada demais. Nada demais. Tem outros clubes que também vão ser prejudicados? Vão. Tem outros clubes que também talvez não vão poder jogar na sua cidade. Serão prejudicados também. Só que aí vai muito da visão que o clube tem. Tem clube que a única e exclusiva intenção de voltar não é o técnico, é o financeiro. Então o cara tá cagando se o time vai ganhar ou perder. Ele quer que entre dinheiro para poder sanar o problema que ele tá financeiro. Se o pensamento do presidente do Atlético Paranaense fosse esse, só o financeiro, ele também não ia esquentar. Ele está esquentando porque, além dele perder, ele pode perder alguma coisa financeira, mas ele perde mais tecnicamente de não jogar na sua casa. É óbvio que perde. E isso complica, é um complicador. Isso é um complicador. Será que vai jogar o Campeonato Brasileiro todo fora de casa? Não. Porque o Campeonato Brasileiro está previsto para ir até fevereiro. Eu não acredito que até fevereiro o Atlético Paranaense não vai jogar em casa. Então eu acredito que se acontecer, será um período, beleza? Mas pode ser um turno inteiro. Se for um turno inteiro, o Atlético Paranaense vai ser prejudicado sim. A situação é que a maioria concordou. Só o Atlético Paranaense que não. Então fica numa situação que não concordo, mas a maioria concordou. Então o Atlético já tem que se movimentar.
procurar aonde vai jogar, aonde fica melhor para se treinar. Não é a primeira vez que acontece isso com um clube. Eu vou te dar um exemplo, meu amigo torcedor do Furacão. Assim, é porque eu não lembro muito, que como eu sou do Rio, fica complicado você acabar lembrando de alguns outros clubes. Mas a gente teve, em 2018, se eu não estiver enganado, 2018, o Flamengo aqui do Rio, aqui no Rio a gente estava com um problema grave de estádio. Aqui não tinha o Maracanã, não tinha o Engenhão, então tinha São Januário, tinha o estádio do Macaé, tinha um outro estádio, mas para Campeonato Brasileiro, para suportar o Campeonato Brasileiro, não tinha estádio. Então o Flamengo jogou quase que o Campeonato Brasileiro inteiro fora de casa. O Flamengo jogou o Campeonato Brasileiro quase que todo fora de casa. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Só que, no caso do Flamengo, como o Flamengo acaba tendo torcida em todo o país, onde o Flamengo ia tinha torcida. Entenda, meu amigo, que eu sou torcedor do Atlético Paranaense, para depois não vir me criticar se eu estou falando verdade. Não é o que vai acontecer com o Atlético Paranaense. Imagina que o Atlético Paranaense tenha que jogar num outro estado, sendo mandante num outro estado. Vai ser complicado. Ele não vai ter a maioria da torcida. Não vai ter. Ele vai ter que jogar num determinado local, lá no seu estado. Mas imagina, mesmo assim no seu estado, esse determinado local tenha uma grande parcela de torcedores do Curitiba. Então fica bem mais complicado. Fica bem mais complicado. E tem um outro detalhe. Aí que já está sendo colocado. Já estão sacaneando o Atlético Paranaense, caso você não veja, já estão sacaneando o Atlético Paranaense porque estão dizendo que o presidente do Atlético Paranaense só está reclamando porque o Atlético Paranaense só sabe jogar na grama sintética. Já estão falando isso. Se você ainda não leu, já estão falando isso. Não é verdade. Óbvio, teve um período que o Atlético Paranaense teve aí, acho que foi 2018. Acho que foi 2018, se não estiver enganado, depois entra aí no WhatsApp e me relembra. Acho que foi 2018. O Atlético Paranaense estava com uma dificuldade desgraçada de ganhar fora de casa. 2017, 2018. Estava ganhando todas em casa, mas fora de casa não ganhava nunca. Acho que ganhou fora de casa. Foi uma partida, se não estiver enganado, da Sul-Americana, depois do Campeonato Brasileiro. Demorou pra cacete. Quase no final do Campeonato Brasileiro que ganhou fora de casa. Então ficou essa coisa aí, né? Da grama sintética, grama sintética, grama sintética. O que não é verdade. O Atlético Paranaense, ano passado, já demonstrou que não era assim. Ele ganha e perde em casa, ganha e perde fora de casa. Até porque os clubes têm que se adequar às situações. Então, essa situação que falaram do Atlético é mais para mimimi, é mais para zoar. É mais para zoar o Atlético. Mas eu já estou falando porque estão falando isso. Só que em relação à posição do presidente do Atlético Paranaense, eu concordo, porque eu estou lendo aqui, o que Tribuna Paraná. Ele mexe, eu leio isso aqui, dou uma lidinha aqui. Aí está escrito aqui o seguinte: o presidente do Atlético explicou os motivos que levaram a ser o único a não aceitar a proposta da CBF de mandar os jogos no Brasileirão fora da sua cidade de origem, caso não tenha liberação da prefeitura local para a realização do futebol. O dirigente diz o seguinte: as perdas dentro e fora de campo serão enormes, uma vez que o clube é que será responsável para buscar um lugar para treinar e jogar. Aí é bem complicado, eu concordo com ele.
Só que o Atlético Paranaense é a minoria. Só ele foi contra. Porque, no caso, o Atlético vai ser o mais prejudicado de todos. Vai ser o mais prejudicado, tanto dentro quanto fora de campo. A gente sabe disso, que jogar em casa faz diferença. Depende do time, né? Depende do time. Mas, no caso do Atlético, faz diferença. Então, concordo com ele. Porém, é o todo, né? É o todo que dá a voz. Nesse caso, o Atlético Paranaense vai ter que se adequar. Mas eu concordo, se eu sou presidente do Atlético também, eu ia reclamar. Ia ser voto vencido? Ia, mas eu ia reclamar, ia me colocar como ele se colocou. A CBF pôs em votação 80% das cidades estão liberadas. Aí é o que eu estou falando. 80% das cidades estão liberadas. Acredito eu que, de repente, em agosto, já não tem esse problema. Mas se tiver, eu não acredito que vai se estender setembro, outubro, novembro, dezembro, que o Atlético Paranaense vai perder tantos jogos assim fora de casa. Não acredito. Mas, como é Brasil, tudo pode acontecer. As que porventura estiverem impedidas para treinamentos e jogos, o problema será do clube, que encontre uma outra cidade para treinar e jogar, disse o presidente. Aí o presidente diz que não aceita essa proposta porque fica complicado jogar e treinar fora da cidade, terá prejuízo técnico, de performance financeiro. Concordo também. De repente, um desenrolar com a CBF do time que tenha que sair, tem uma compensação. De repente, a compensaçãozinha não vai aliviar o técnico, mas o financeiro, de repente. Como tem as principais capitais liberadas, é o que eu falo, o eixo, né? São Paulo, Rio, Minas, aí já fica liberado. Mas poderemos ter problemas, não é só Atlético Paranaense não, poderemos ter problema também em relação à Grêmio Internacional. Só que eles não foram contra. Não foram contra. Tem alguns estados do Nordeste que poderemos ter problema também, mas também não foram contra. Aí vai o pensamento de cada presidente em relação à locomoção e ao manejo dos treinos. Talvez esses clubes, pensando, se eu não tiver, eu já sei aonde eu treino. Para esses clubes, se tiver problema, talvez seja mais fácil do que para o Atlético Paranaense. Por isso, o presidente do Atlético Paranaense está reclamando. E ele ainda diz que é injusto, vai ser injusto com o Atlético Paranaense. Concordo. Só que ele vai falar. A maioria concordou. E não é só Curitiba. Tem outros municípios que poderemos ter problema também. Não é só o Atlético Paranaense que de repente vai jogar fora do seu estado ou do seu município. Teremos outros clubes que poderemos ter esse problema também. Porém, age diferente. Cada um pensa de uma maneira. É o que eu falei. Tem uns que estão pensando mais no lado financeiro do que o técnico. O presidente do Atlético Paranaense está pensando muito no técnico também, que, a meu ver, é o maior problema dele. Porque o Atlético Paranaense não tem problema financeiro. O problema, neste caso do Atlético, vai ser técnico. Então ele tem que brigar pelo técnico. Só que tem outros clubes que têm problemas financeiros. Então vão estar cagando se vai jogar em casa ou não. Essa é a verdade. Aí ele completou dizendo que estranhou, por exemplo, o fato do rival Curitiba ser favorável à proposta. O Curitiba foi favorável. Por quê? Talvez, não sei, mas talvez o Curitiba não esteja pensando no técnico. Esteja pensando em voltar os campeonatos desesperadamente por causa do financeiro. Então, tanto faz, tanto fez. Eu treino em qualquer lugar e jogo em qualquer lugar. Eu quero é que eu começar a jogar para começar a receber. Então, essa pode ser a diferença. Então, meu amigo torcedor do Atlético Paranaense,
que eu vi lá no grupo que teve alguns que falaram, pô, não sei por que ele não entendeu, tá reclamando. Eu entendo o presidente do Atlético Paranaense e concordo com ele. Mas eu vou ter que aceitar. Se eu sou presidente, eu tenho que aceitar. Porque a maioria aceitou. E até já vou começar a procurar algum lugar, já vou procurar, de repente, algum clube onde a cidade não está tendo problema, já começo a levar, já faço um acordo, já começo a levar algumas coisas para lá, para ter um centro de treinamento legal, ou um período, ou um hotel, igual se faz, né, em Copa do Mundo. É um prejuízo? É um prejuízo. É um gasto a mais. Mas, de repente, conversando com a CBF, porra, eu tô tendo prejuízo, já vou ter um prejuízo técnico, vou ter um prejuízo financeiro, que eu vou ter que ir para um outro local, alugar um CT aí, um hotel que tenha uma estrutura boa para os jogadores. Tudo é muito complicado. Então eu entendo o presidente do Atlético Paranaense e vejo que ele está pensando na parte técnica e tática do seu time. Financeiro não, do tático e técnico, e para mim ele está certo. Porém, eu digo, não, a gente não sabe como é que vai estar em agosto. Tá? A gente não sabe. Pode estar muito pior do que está hoje, mas também pode estar muito mais tranquilo. Aí o Atlético Paranaense não vai ter esse problema. Mas como a gente não tem bola de cristal, a gente tem que viver o dia a dia. Então, o presidente já tem que começar a se movimentar, porque na verdade está faltando, no caso, se a data se concretizar, está faltando mais que um mês, está faltando aí 1 mês e 15 dias mais ou menos, para se começar o Campeonato Brasileiro. Então dá tempo para ele se adequar, caso precise jogar fora de casa. Eu vou dizer, não é só o Atlético Paranaense. Poderíamos ter problemas com outros clubes, mas os outros clubes não estão pensando no tático, nem no técnico, estão pensando no financeiro. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau, fui!